Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, estágio supervisionado em fisioterapia, apresenta mensuração das pressões respiratórias máximas de pacientes sob suporte ventilatório invasivo, realizado por Saulo Sacramento Meira, Soraya Bezerra de Matos, Tamires Félix de Almeida e supervisor Rodrigo Queiroz. O paciente sob suporte ventilatório invasivo possui demanda ventilatória superior à capacidade dos músculos respiratórios. Com a ventilação mecânica, reduz ou elimina a sobrecarga dos músculos respiratórios, levando a um descondicionamento muscular, adicionada a outros fatores clínicos como a polineuropatia do paciente crítico, sepse e disfunção de múltiplos órgãos e sistemas, entre outros. A avaliação dos pacientes antes de iniciar este processo é importante, contribuindo para evitar a fadiga muscular respiratória e estabelecer estratégias mais apropriadas de liberação da ventilação mecânica. A forma mais usual de avaliar a função muscular respiratória de pacientes críticos é a medição da pressão inspiratória máxima e expiratória máxima. As pressões respiratórias máximas podem ser consideradas como a maior pressão capaz de ser gerada durante esforços de inspiração ou expiração, contra uma via aérea completamente ocluída, referindo-se ao índice de força dos músculos respiratórios. A mensuração da força dos músculos respiratórios permite o diagnóstico de insuficiência respiratória por falência muscular e possibilita o diagnóstico precoce de fraqueza dos músculos respiratórios, contribuindo para o profissional estabelecer o protocolo de treinamento físico geral e, em particular, da musculatura respiratória. Nesse sentido, as indicações das medidas de PI máxima e PE máxima são para pacientes sob suporte ventilatório prolongado, maior que 48 horas, avaliar a capacidade ventilatória e desenvolvimento de insuficiência respiratória, prever o desmame do suporte, extubação e decanulação, índice preditivo do sucesso, processo de desmame difícil, verificar a necessidade de utilização de ventilação mecânica ou ventilação não invasiva, comparar a função dos músculos respiratórios no pré- e pós-operatório tóraco-abdominal, doenças neurodegenerativas, acompanhar a resposta à reabilitação muscular respiratória e avaliar a tosse. As contraindicações são para a hipertensão arterial não controlada, pneumotórax, angina instável, aneurisma de aorta cerebral, problemas agudos do ouvido médio, infarto agudo do miocárdio, fístulas pleurocutâneas ou pulmonares, hérnias abdominais, glaucoma ou descolamento de retina. Mas atenção, pessoal! A falta de padronização da técnica poderá culminar na obtenção de resultados inapropriados. Uma subestimação de valores poderá prolongar a permanência do paciente em ventilação mecânica, e a ausência de um protocolo normatizado torna difícil a comparação entre os diversos trabalhos publicados. As indicações da PI máxima são para estabelecer a carga para treinamento específico dos músculos inspiratórios, avaliar a sobrecarga dos músculos inspiratórios através da relação entre PI e a PI máxima. Sendo assim, temos o produto da relação tempo e tensão, que estima a fadiga dos músculos respiratórios através do índice tempo. O aparelho funciona através de um sistema de conexão de uma válvula de sentido unidirecional no tubo endotraqueal, que permite a expiração e assegura que os esforços respiratórios ocorram a volumes pulmonares cada vez menores, ou seja, a volume residual. 20 segundos ou 10 esforços inspiratórios são requeridos para obter a pressão máxima de pacientes não cooperativos. Assim, podemos observar o aparelho. Nesta demonstração, temos a montagem do sistema, com a acoplação do filtro ao manovacuômetro. Para a realização da mensuração, é recomendado a posição sentada. Na medida da PI máxima, o indivíduo terá que expirar até o volume residual
e, a seguir, realizar um breve e poderoso esforço inspiratório até a capacidade pulmonar total. Para a avaliação da PE máxima, o paciente é orientado a inspirar até a capacidade pulmonar total e a realizar um esforço expiratório sustentado até o volume residual. Durante a avaliação das pressões respiratórias máximas, normalmente são utilizados nasoclips, os quais impedem o escape aéreo durante as medidas. A mensuração é dependente da vontade e motivação do paciente. Nesse sentido, é necessário instruir os pacientes a observar o ponteiro do manômetro. A realização de exercícios de incentivo poderá ajudar o paciente na aquisição do ritmo da manobra. Após o exercício, o paciente poderá iniciar seus esforços máximos. Para efeito prático, preconiza-se a realização de 3 a 5 manobras, obtendo-se 3 manobras aceitáveis. Entre as manobras aceitáveis, deve haver pelo menos 2 reprodutíveis, sendo que a diferença deve ser menor que 5% entre as 2 superiores. Lembrando que deve haver um repouso de 1 minuto entre as manobras. As medidas são realizadas quando o volume pulmonar é alterado. Em caso de aumento do volume pulmonar, o diafragma é deslocado caudalmente. E em caso de redução do volume pulmonar, a PE máxima é reduzida devido os músculos respiratórios não se encontrarem em seu comprimento normal. Temos a correção das pressões respiratórias máximas em função dos volumes pulmonares. Alterações no drive respiratório também podem indicar a capacidade ou não de o paciente sair do ventilador com sucesso. A medida é feita pela verificação da P0,1, ou seja, a pressão das vias aéreas ocluída após 100 milissegundos do início do esforço respiratório, e é mensurada antes que a oclusão seja reconhecida conscientemente. Os casos em que a P0,1 é menor que 2 cm de água pode melhorar a medida da PI máxima. Já os casos que apresentam P0,1 maior que 2 cm de água apresentam drive respiratório suficiente para a determinação da PI máxima pelo método de oclusão. A pressão transdiafragmática é definida pela diferença entre a pressão pleural e a pressão abdominal, que corresponde à pressão gástrica e à pressão esofagiana, respectivamente. As medidas são obtidas através de sensores localizados no esôfago e no estômago. E as pressões de boca e nariz estão correlacionadas com a pressão alveolar. Os critérios para a interrupção do teste são queda na saturação, taquicardia, bradicardia, contrações ventriculares prematuras, que são sinais característicos da fadiga dos músculos respiratórios, juntamente com o produto da relação tempo-tensão maior que 0,15. Nossas referências. Muito obrigada e bons estudos!